gerenciamento de processo. Às vezes você vai encontrar em concurso, no conteúdo programático, erroneamente, como gestão de processos. Depois vocês vão entender por que eu falo erroneamente, tá? Às vezes também chamado de gestão por processos, tá? Que aí estaria correto. Ou gerenciamento de processos de negócio, famoso PPM, Manage, certo? Seria nossa senhora, lascou. O Business, certo? Process Manage, gerenciamento de processos de negócio, tá? Então vamos lá, ó, preste atenção. Para a gente sonhar em entender gerenciamento de processo, a primeira coisa que nós temos que ver são alguns conceitos, tá? Então vamos brincar com esses conceitos. Então nosso tópico 1 seriam os chamados conceitos. Conceitos relevantes para nós, certo? Então o primeiro conceito relevante para nós é esse aqui, ó. O item 1.1, certo? O nosso primeiro conceito relevante vai ser o conceito sobre o que seria negócio, certo? O que seria negócio? Negócio para nós, certo? O que seria negócio? Vamos entender isso aí direitinho. Ó, negócio é um grupo de pessoas, que interagem, certo? Grupo de pessoas que interagem, nossa, que interagem para executar um conjunto de atividades, tá? Então, um conjunto de pessoas que interagem, que se integram, que se reúnem, que se comunicam, para executar um conjunto de atividades de entrega de valor, seria o resultado, certo? Mas um valor que acrescente, um resultado que acrescente algo de valor para o cliente, certo? Para o cliente e gerar resultados para as partes interessadas. Tá? Então vamos entender isso aí. Então, um grupo de pessoas, conjunto de pessoas que se interagem, que se integram, que se reúnem, que se comunicam para fazer o quê? Para executarem atividades. E essas atividades vão gerar o quê? Elas vão entregar um valor, vão entregar um resultado que acrescente alguma coisa para o cliente, certo? E gerar o quê? Um resultado, um retorno, certo? Não é resultado, perdão, tá? E gerar um retorno, e gerar retorno para as partes interessadas. Ou seja, vamos supor o seguinte, você abre um restaurante. Então, o restaurante é um negócio. Então, lá nós temos um conjunto de pessoas que elas se reuniram, se integraram, certo? Interagem, se comunicam, executando o quê? Atividades. Então, elas vão lá, cozinham, atendem, certo? E essas atividades, elas têm como finalidade fazer o quê? Entregar uma boa comida, um valor para quem? Para o cliente. Ou seja, elas pegam um insumo, uma matéria-prima, certo? Um camarão sem estar cozido, camarão cru, certo? Faz o quê? Acrescenta
o amor, certo? Sazon, certo? Então elas estão fazendo o quê? Acrescentam um valor ali, certo? Aquela atividade vai acrescentar um valor e esse valor vai ser entregue para quem? Para o cliente, aquele resultado. Agora, com que objetivo? Isso não é uma instituição de caridade. Então, e para gerar o quê? Para gerar retorno para as partes interessadas, para os funcionários, para quem mais? Para o próprio cliente, para os sócios, para os acionistas. Então, isso que a gente chama de quê? Negócio, tá? Então, ficou claro para vocês? Então, conjunto de pessoas que se interagem para executarem atividades de entrega de valor para o cliente e retorno e gerar retorno para as partes interessadas, tá? Isso é o conceito de negócio, que nós vamos ver que é definido pelo chamado CBOC. CBOC é um guia que auxilia no gerenciamento de processos. É um guia mundial de gerenciamento de processos, tá? Então esse é o conceito que foi lá definido, tá? O segundo conceito, muito importante para nós, é o conceito, certo? Do que seria o próprio quê? Processo de negócio. O que seria um processo de negócio? Certo? Já que estamos falando de gerenciamento de processo de negócio, tá? O que seria esse processo de negócio? Vamos lá, ó. Processo de negócio. Vou te dar o meu conceito aqui, certo? Então seria um conjunto de atividades, conjunto de atividades que transformam insumos, que seriam as chamadas entradas em resultados, certo? Que seria o quê? Os nossos chamados outcomes, nossos output, certo? As nossas saídas, resultados, outputs, para os clientes, certo? Tá? Então olha só, preste atenção. Você lembra que negócio era aquele conjunto de pessoas que se reunia para executar atividades e essas atividades geravam um valor para o cliente, tá? Então o processo de negócio é justamente o conjunto daquelas atividades, aqui ó, conjunto de atividades que pegam um insumo, uma entrada e transformam, agregam valor para que isso se transforme num resultado este para o cliente, tá? Então um esqueminha disso aí seria isso aqui, ó. Nós teríamos, na verdade, quem? Nós teríamos, primeiramente, o que a gente chama de quê? Insumos. Nossa matéria-prima, certo? Esses insumos, essas entradas, são tratados, certo? Através de um conjunto de quê? De atividades. Esse conjunto de atividades, pessoal, é justamente o que nós chamamos de quê? É o que nós damos o nome de processo. Então, o que é esse processo, que esse conjunto de atividades vai fazer? Vai pegar esses insumos e vai acrescentar amor. Vai acrescentar o quê? Vai acrescentar valor. Quando esses insumos são acrescidos de valor, gera-se então o quê? Gera-se um resultado. E esse resultado é focado para quem? Um resultado para quem? Para o nosso amigo chamado de quê? O nosso amigo chamado de cliente, certo? Para um resultado. E esse resultado é para quem? Esse resultado, certo?
é para o nosso amigo chamado de quê? Cliente, certo? Já que estamos falando de processo de negócio, certo? Então preste atenção, ó. São insumos, são entradas, que elas são o quê? Transformadas em resultados para o cliente. Como isso acontece? Eu preciso de um conjunto de atividades que sejam executadas, acrescentando valor a quem? Ao insumo, transformando isso em um resultado direcionado para atender às necessidades de quem? Do cliente. Então isso que seria um chamado processo de negócio. Um conjunto de atividades que transformam insumos, entradas, inputs, em resultados, outputs, para os chamados de quê? Clientes. Preste atenção agora. Até mesmo para você não esquecer mais isso, toda vez que você vai aprender informática, principalmente quando cai a matéria de hardware, certo? Muitas vezes tem no conteúdo programático assim, processamento de dados. O que é processamento de dados? Aí os professores vão falar. É transformar dados em informações. O que são dados? Dados são insumos, são matérias-primas, são entradas, certo? Que elas são transformadas, certo? Transformadas em informações. Informações nada mais são que aqueles dados acrescidos de um valor, certo? Então você vai gerar o que a gente chama de quê? Outputs, saídas, que são as informações. Quando a gente está falando de processamento de dados. Processar dados significa transformar dados. Transformar dados em informações. Mas isso é um processamento. Por que o nome processamento? Porque vem de processo, certo? Agora a gente pega esse processo e ele aplica-se na área de negócio. Na área de negócio, negócio é aquele grupo de pessoas que interagem para gerar um resultado, um valor para o cliente. Então, o processo de negócio são aquelas atividades que são executadas, que transformam um insumo em um resultado, um valor para o cliente, tá? Então, espero que tenha ficado claro o que seria negócio e o que seria processo de negócio. Então, pode copiar, por favor. Ó, continuando. Como nós estamos falando de gerenciamento de processo, o conceito mais importante, na verdade, é o conceito de processo de negócio, certo? Como nós estamos falando de concurso, certo? Estamos direcionando para concursos. Existem algumas bancas, ou até mesmo para você que está fazendo a faculdade, certo? Para você entender direitinho, até mesmo que em faculdade eles exigem que você, quando vai fazer um artigo, uma tese, você tenha que mencionar autores em concurso tipo da FCC, da Fundação Cão e Cachorro, certo? Ou mesmo das vezes da ESAF, eles gostam de falar conceitos de autores renomados. Então, nós vamos pegar aquele conceito, certo? Conceito de processo de negócio, só que nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver esse conceito de processo de negócio pelos principais autores, certo? As principais pessoas que mencionaram a parte de processo de negócio, certo? Então, vamos olhar os principais autores, tá? Então, vamos lá, ó. O primeiro autor, tá? Que nós vamos falar, o primeiro autor nosso vai ser um cara chamado James, como é que fala? Dois R's. Huntington, certo? Sei lá qual o nome, a pronúncia correta do nome dessa criatura, certo? Então, Huntington, certo? James Huntington, deu o primeiro conceito para nós do que seria justamente processo de negócio. Olha só, não vai ser novidade nenhum o conceito dele, certo? É qualquer atividade, certo? Então, é qualquer atividade que recebe
uma entrada, recebe uma entrada, um input, agrega-lhe valor, certo? E gera uma saída, ou seja, um output, certo? Para um cliente, interno ou externo. Primeira coisa uma coisa relevante que ele fala, tá? O resto não é novidade para nós. Então qualquer atividade que recebe uma entrada e gera ou acrescenta ali valor e gera o quê? Um resultado, uma saída, um outcome, certo? Para um cliente. Só que o que ele fala aqui, que é importante para a gente, é que esse cliente pode ser um cliente interno ou pode ser um cliente externo, certo? Então, o que nós vamos falar? Vamos pensar, certo? Então, por exemplo, nós temos o quê? Um comprador, tá? Então, um comprador, certo? O comprador, você teria o quê? O comprador seria um cliente, o quê? Um cliente externo, tá? Então, existe, por exemplo, a parte de quê? De processo de venda. Processo de venda, pega uma entrada, pega um produto, acrescenta-se valor, certo? Um atendimento, certo? E o vende ou entrega para quem? Entrega o produto para o cliente externo, certo? Então, o comprador, nesse caso, deste produto ou serviço, seria um cliente externo. Mas, o que acontece? Para esse cara vender, certo? O vendedor vai ter que receber material que foi comprado por quem? Pela área de compras. Então, a área de compras vai executar as atividades de compras. Quando ele executar essa atividade de compra, que é um processo, vai estar gerando o quê? Um produto, certo? Mas esse produto não é entregue diretamente para o cliente externo. E sim, ele gera o quê? Gera um resultado para quem? Para o vendedor. Então, este vendedor, no caso, então, seria um cliente interno. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Este menino Ranenão, certo? Ele fala que você tem processos que geram valor para quem? Para o cliente final, certo? E existem processos que geram valor, mas é valor para quem? Para outros o quê? Processos. Gera o resultado para outros processos. Então, o processo de compra, ele gera um resultado para o processo de vendas, tá certo? Então, o que acontece? O comprador é um cliente externo, mas o vendedor é um cliente interno. Cliente interno por quê? Porque ele recebe produto da área de compras para poder executar o processo de venda, certo? Então, este processo de compra, ele está apoiando outro processo, que é o processo de venda, tá certo? Deu para entender ou não? Então, esse conceito de James Hamilton traz o conceito importante do que seria cliente interno com cliente externo e nos mostra que existem processos de negócio que não entregam resultado, valor, diretamente para o cliente externo, diretamente para o cliente final. E sim, tem processos que apoiam esses outros processos, tá? Então ele já separou aqui em 2 tipos de processos de negócio. Vamos lá. O próximo menino, certo? O próximo menino que nós vamos falar é o famoso Michel Hammer, com 2 M's. Michel Hammer, também outra pessoa importante nessa área de processo. Michel Hammer, por outro lado,
fala um conceito mais simplório, certo? É um conjunto de atividades, é um conjunto de atividades, certo? É um conjunto de atividades em que a operação conjunta dessas atividades, produz, certo? Produz um resultado de valor para o cliente, Está bem próximo daquele conceito que eu mostrei para vocês. Para o cliente. Aqui ele não trata de cliente interno e cliente externo, tá? Então é um conjunto de atividades que operam em conjunto, certo? Produzindo um resultado de valor para o cliente, tá? Conceito mais simplório dele, tá certo? Até mesmo porque não separa nos dois tipos de processo, nos dois tipos de cliente, certo? Depois outro cara altamente importante, que é Thomas, certo? Davenport, certo? Davenport. Esse cara é muito falado da área de processo. Davenport, certo? Davenport, ele já dá um conceito mais prolixo, no meu ponto de vista, tá? Então ele fala que o nosso processo de negócio, ele é uma ordenação específica, olha que lindo, uma ordenação específica, certo? Uma ordenação específica das atividades de trabalho, certo? Das atividades de trabalho, da ordenação no tempo e no espaço, certo? No tempo e no espaço, com um começo, fim, entradas e saídas, certo? Entradas e saídas claramente identificadas. Tá? Então, olha só. Davenport fala que essas atividades são ordenadas no tempo e no espaço, certo? Tendo um início, um fim, entradas e saídas que são claramente, facilmente identificadas, tá? Então, é aquele desenho gráfico que a gente viu, tá? Tenha ficado bem claro para vocês. Ele tem mais uma visão de projeto, certo? Por isso que ele fala de início e fim. Tá. Vamos lá. O próximo conceito vem da parte do NBIA, do ISO 9000, que trata da parte de gestão de qualidade, certo? Preste atenção, olha. O ISO 9000 tem um conceito legalzinho também do que seria esse processo de negócio. Então, aqui fica mais próximo da gente. É um conjunto, como sempre, conjunto de atividades, que transforma insumos, entradas em produtos ou serviços, que seria justamente a saída. Preste atenção. Como
como a gente está falando de processo, negócio, certo? Então, a finalidade de um processo é gerar um produto ou serviço. Na verdade, aqui, nós só estamos falando do processo que gera resultado para quem? Para o cliente final, para o cliente externo, tá? Aqui ele não está envolvendo os tipos de processo. Ele só está falando do processo específico, que é aquele processo que entrega valor para quem? Para o cliente, certo? Ou seja, ele não está falando dos processos que apoiam os processos que entregam valor para o cliente, nem dos processos que gerenciam os demais processos, tá certo? Tá? Então isso é que é o conceito da ISO. Agora nós temos o conceito que é justamente do CBOC, que é aquele guia que eu falei para vocês de gerenciamento de processos, certo? Preste atenção, o que é esse CBOC define, certo? É um trabalho que entrega entrega valor, certo, para os clientes, certo? Ou entrega valor para os clientes, ou apoia, gerencia outros processos, certo? Outros processos, tá? Vamos lá. Isso é o primeiro conceito que foi tratado lá. Preste atenção. Aqui é legal. Por quê? Porque ele se separou em 3 tipos de processo. O processo que entrega o quê? Valor, resultado para o cliente, diretamente. Os processos que apoiam, ou seja, o processo que entrega para quem? Para o cliente. E os processos que gerenciam os processos de apoio e os processos de quê? Os processos de clientes, que são aqueles que entregam diretamente. Então aqui o CBOC já fez o seguinte, além de ele dar o conceito do que seria processo de negócio, ele já separou os processos nos 3 tipos de processo que existe. Processo do cliente, processo de apoio e processo de gerenciamento, tá? Então ele já está mostrando, ó, processo é aquele conjunto de atividades, certo? E esse conjunto de atividades ou vai trazer o quê? Ou ele vai trazer um resultado, um valor para o cliente final, ou ele vai fazer o quê? Ele vai trazer resultados, certo? Que vão apoiar, que são necessários, que é aquele caso do vendedor, certo? Que o vendedor é um cliente interno. Então ele precisa da área de compras, certo? A área de compras, a parte do processo de compras, ele é justamente um processo de quê? De apoio. Por que ele é um processo de apoio? Porque ele não entrega valor diretamente para quem? Para o cliente. Ele entrega o valor para outro resultado, para outros processos. Então ele apoia os processos de clientes, que são aqueles que vão entregar o resultado diretamente para o cliente. E ele ainda fala do terceiro tipo, que é o processo de gerenciamento, que são aqueles que definem o que? Estratégias, forma de agir, que vão o quê? Vão ser necessários, não entregam o resultado diretamente para o cliente, mas são necessários para o quê? Para a execução de gerar resultado para o cliente. Não diretamente, ele não entrega o resultado, mas ele é necessário, esse gerenciamento desses processos anteriores que a gente falou, de apoio de clientes, para que se consiga obter o melhor resultado possível, o melhor valor possível para o cliente, tá? Além disso, nosso CBOC, ele tem uma outra conceituação. É a agregação, bonito isso, né? É a agregação, é união, conjunto, certo? Agregação de atividades, certo? Agregação de atividades de perdão. De atividades
e comportamentos até aqui você pensa na área de venda, a forma de agir é um comportamento, não é uma atividade em si, certo? De atividades e comportamentos executados, esses comportamentos por humanos ou máquinas, certo? Para alcançar um ou mais resultados, certo? Então esse é o conceito do CBOK, tá? Então, na verdade, ele deu dois conceitos. Um que é o quê? É um trabalho que entrega valor para os clientes ou que serve para quê? Apoiar ou gerenciar os outros processos, tá? Aí depois ele fala que é uma agregação de atividades ou comportamentos, certo? Ou comportamentos que são executados por pessoas, humanos ou máquinas, para alcançar um ou mais resultados, tá? Então esses são os conceitos das principais pessoas que trataram do que seria um processo de negócio, tá? Não foram as únicas, mas são os principais conceitos, tá? Então pode copiar, por favor. Ó, dentro de gerenciamento de processos, próximo conceito que nós vamos ver, nosso conceito 1.3, certo? Seria o conceito de função de negócio. O que seria essa função de negócio, certo? A função de negócio, certo? É bem tranquilo esse conceitozinho, tá? Então preste atenção para a gente entender direitinho. O que seria a função de negócio? Função de negócio seria um grupo de atividades e competências especializadas que se relacionam com objetivos particulares. Como assim, professor? Ó, a gente tem um negócio, que é a organização que tem como objetivo a gerar valor, resultado para o cliente, que a gente viu, um grupo de pessoas se relaciona para gerar esse resultado para o cliente e para trazer retorno para as partes interessadas, tá? Dentro dessa organização, desse grupo de pessoas que se direciona para alcançar esse objetivo, certo? Nós temos o quê? Conjunto de grupos de atividades e competências, pessoas que têm conhecimentos, habilidades e atitudes, que vão desempenhar, certo? Atividades especializadas, específicas, que vão estar relacionados com um objetivo específico, um objetivo particular. Traduzindo, são normalmente são normalmente representadas essas funções representadas pelas unidades de negócio, unidades administrativas. Traduzindo, pelos departamentos, setores, certo? Departamentos para a gente falar em termos genéricos, tá?
pelos departamentos, tá? Então, é aquela parte do quê? Da organização que é direcionado para um objetivo específico. Departamento financeiro, para parte financeira. Departamento de informática, para cuidar daquele objetivo de informática, tá certo? Então são o quê? Grupo de atividades específicas para alcançar um objetivo particular, tá certo? Tudo bem até aqui ou não? Isso que seria a função de negócio. O próximo conceito importante é o conceito de instância, certo? Instância de processo. Instância de processo, certo? O que seria uma instância de processo? Certo? A instância de processo é cada execução realizada em um processo. Ou seja, seriam as etapas de um processo. Cada vez que você tem o quê? Uma execução, executa-se atividades, acontece uma o quê? Acontece uma instância do processo. Exemplo, você tem o atendimento ao cliente, certo? Você tem a parte, melhor ainda, de venda, certo? Venda é um processo. Então, cada vez que você realiza uma das etapas da venda, ou seja, que você vai, cumprimenta, certo? Cumprimentou, aquilo é um atendimento. Então, aquilo é uma execução de atividades, certo? Então, aquilo ali seria uma instância. Quando você vai e verifica com o cliente quais são as necessidades dele, aquilo é outra instância. Quando você busca o produto na prateleira, aquilo é uma instância. Quando você esclarece e tira dúvidas sobre o produto ou serviço, aquilo é uma instância. Quando você simplesmente vai e efetua a venda, preenche a requisição da venda, certo? Anota, aquilo é uma instância, certo? Deu para entender ou não? Cada execução de atividades, certo? Para alcançar o resultado daquele produto, daquele processo, é uma instância. Instâncias são etapas daquele processo, tá? Cada ação sua, cada atividade sua dentro de um processo é uma instância, é uma etapa daquele processo, tá? Isso aqui é instância. Próximo conceito, pessoal, é o conceito do que nós chamamos de handoff, certo? O que seria handoff? Handoff, certo? Preste atenção. O que seria o handoff? Handoff é qualquer ponto, certo? Em um processo, onde o trabalho, certo? O trabalho ou a informação passa de uma função de negócio para outra, certo? Então, olha, quando eu preciso de informações para a venda, certo? E essas informações vêm de quê? Vem de uma outra função, de um outro departamento. Quando há essa mudança de quê? De função, de departamentos interligados para executar aquele processo, o que acontece? Quando há essa dependência, certo, entre funções, cada vez que aquilo ali, certo, muda
de departamento, acontece o handoff. Para que é tão importante a gente saber o handoff? Handoff é muito importante porque é normalmente onde acontecem os chamados gargalos. Então, quando normalmente existe uma falha, é quando você tem o que? Essa dependência entre funções, certo? E uma informação não chegou corretamente, ou não chegou a tempo, então aconteceu um gargalo. E esse gargalo é normalmente ocasionado pela presença de quê? De handoff. Quando há nessa necessidade entre interagir funções. Por quê? Porque, olha só, quando você trabalha com esses departamentos isoladamente, por quê? Porque embora você trabalhe com uma gestão de processos, certo? Gerenciamento de processos, o que vai acontecer? Você ainda mantém aquela estrutura formal, onde você tem departamentos que são o quê? Funções diferentes com objetivos diferentes, certo? Então, como eles têm objetivos diferentes, existe muitas vezes uma concorrência entre esses departamentos, ou mesmo uma forma de quê? Uma ineficiência ou ineficácia na transmissão dessas informações, ou mesmo no quê? Na execução de uma atividade que é dependente, tá certo? Então, o que acontece? Esses gargalos é que prejudicam os processos. Então, uma das coisas, quando a gente está pensando em gerenciamento de processo, é a melhoria do processo. Para eu poder melhorar o processo, eu tenho que descobrir e combater gargalos, certo? Então, eu tenho que identificar onde existem handoffs para verificar se ali existem o quê? Se existem ali gargalos, tá certo? Então, é isso que nós chamamos de quê? De handoff, tá certo? Handoffs são esses momentos onde você tem essa necessidade de uma interação entre funções de negócio, tá certo? Então, sempre que um processo passar, certo? Em um processo onde o trabalho ou a informação sai de uma função para outra, existe função de negócio, existe um handoff, que pode ocasionar um gargalo que terá que ser descoberto, certo? Por isso que tem que se identificar o handoff quando trabalhamos com a gestão de processos, na melhoria contínua de processos, tá? Então, que isso aqui tenha ficado bem claro para vocês, esse conceito de função de negócio, instância de processo e handoff. Pode copiar.